Então, iniciando o nosso encontro sobre a numerologia e o mês de novembro, a numerologia no ano 4 de 2020, não é? A numerologia do mês 11, que é 2. Então, para começar, o mês ele traz uma vibração muito diferente da vibração de outubro, muitíssimo diferente. Outubro nós tínhamos impetuosidade, ação, até uma certa arrogância, movimentos muito rápidos e tudo isso. E aqui novembro, sendo 2, né, o 1 ele vai numa direção mais ativa, assim, mais precisa, e o 2 abre, né? O 1 eu saio de um ponto, eu saio, o 2, aliás, eu saio de um ponto para 2 pontos, e aí eu tenho a vibração 2 numerológica apoiada pela geometria, né? E o 2 vai trazer muita abertura, né? Sempre traz receptividade, alargamento da visão, sempre traz expansão no sentido interno. A vibração 2 tem uma conexão imensa com o inconsciente. Os pensamentos, as sensações, as percepções que não estavam claras tendem a clarear, tendem a vir a aparecer, né, a ficarem mais claras para todos nós, maior facilidade de conexão com os sentimentos, maior aprofundamento, inclusive, em si. O 2 traz um movimento feminino assim, maravilhoso, de uma doçura, de uma abertura suave, de um movimento que é sutil, porém profundo, né? Se mantém. Essa vibração do 2 tem aqui muito a cara de Plutão. Para quem conhece a vibração, a energia dos planetas, Plutão é muito lento, muito profundo e faz transformações imensas enquanto ele vai passando, né? Enquanto ele vai influenciando, então, por onde ele caminha no nosso mapa natal. Então, é um movimento assim de profundidade e de clareza da obscuridade. Aquilo que antes estava apagadinho, desconhecido, não muito claro para nós, tende a se mostrar. Então, é um mês para mergulhos internos, para mergulhos em terapia, em processos de autoconhecimento, em processos pessoais. Assim, é incrível, seja através de qualquer de que área for, né? Qualquer área que você busque aprofundar, qualquer área, eu digo no ramo das terapias e do aprofundamento pessoal, a área que for a sua, você vai buscar mergulhar, vai buscar apoio e provavelmente vai ter grandes sacações e grandes percepções, grandes resultados nesse sentido, porque cada um de nós está nessa abertura para se ver, né? A gente está nesse movimento de alargamento interno, e claro que com esse movimento interno tão profundo e desenvolvido em nós, nossas parcerias têm um ganho muito grande, porque se eu consigo me ver melhor, me sentir melhor, eu consigo ver o outro e me relacionar com o outro de forma diferente, né? De uma forma mais suave, menos defendida, menos protegida, é a mesma coisa, mas enfim, porque eu vou estar num movimento mais apaziguado aqui dentro. Então, essa vibração 2, ela é a vibração também da nutrição, não só dos relacionamentos, da partilha e das parcerias, mas ela fala de nutrição, ela fala de cuidado, são todos atributos femininos também, não é? A gente falou há pouco da questão do feminino que está presente aqui nesse 2, e é mesmo um feminino muito, muito profundo, um feminino que inunda a alma de receptividade mesmo, de acolhimento, acolhe tudo,
tudo e algo mais. Então, tudo de bom, tudo de ruim, tudo que seja para nós, não é incomodativo. A vibração do 2, ela é uma vibração bastante maternal, bastante acolhedora. Então, é momento de nós acolhermos a nossa dor, acolhermos a nossa sombra, acolhermos aquela parte em nós que não nos agrada, que não nos é muito fácil de lidar. Assim, é um momento em que isso é feito e pode ser feito de uma forma mais suave, mais verdadeira, tipo assim, pois é, sou invejosa, mas quem não é? Sabe assim, eu sou mesmo competitiva, puxa, que traço, né? Assim, que sombra. Beleza. E levar e seguir adiante, sem os puxões de orelhas que nós nos damos, sem nenhuma exigência ou cobrança. A vibração 2, ela é muito concordante, né? Ela acomoda as coisas, ela abarca e aceita e recebe, como mãe, tem uma coisa de colo. Então, claro, é momento de nós nos darmos esse colo, nós nos apoiarmos com o nosso carinho para nós mesmos, nós nos darmos as mãos e dizer assim, e realmente sentir, eu estou aqui para mim, não é? Eu não me distancio de mim, eu estou aqui, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu sou a pessoa com quem eu posso contar e saber que eu vou estar lá, sou eu. Então, assim, naturalmente, os movimentos que envolvem meditação, a respiração, trabalhos corporais, que envolvem o encontro consigo e o aprofundamento de si, né? Eu falei há pouco, não só, eu falava há pouco dos movimentos terapêuticos, mas não só esses movimentos. Também movimentos corporais, massagens que você faz, o trabalho que você se propuser a fazer, que trabalho terapêutico ou não, de apoio, até mesmo um spa, se você for para um spa que não tenha, por exemplo, uma proposta de retiro, você vai fazer um retiro dentro desse spa, porque essa vibração ela convida para esse auto-olhar, para essa auto-escuta, para um movimento interno e de contato com as coisas que estão lá, sejam elas as mais maravilhosas, as mais agradáveis, sejam elas as sombras, os aspectos não muito desejados, não é, que a gente tenta colocar para debaixo do tapete ou se esconder mesmo, desviar deles, e não adianta, tem uma hora que ou eles saltam como uma forma de, olha, eu estou aqui, e fazem a gente passar vergonha, e ou a gente vai olhar, vai encarar e vai trabalhar aquilo que considera que é o importante, né? Porque eu também posso olhar para A, para B e dizer, nossa, essa pessoa precisava olhar para esse e aquele tema, sim, mas eu não posso, não tem isso, né? Cada um vai olhar para o seu aspecto, vai jogar luz sobre aquilo que incomoda a si, não é? A gente não está falando dessa coisa aqui de sugerir ou de apontar, é mesmo cada um consigo que vai tender a ter um olhar mais abrangente, não, assim, um olhar para o todo, podendo ter muitos insights. O mês de novembro é um mês para, assim, você se surpreender com os insights e com tudo que vai emergir, pode surgir sonhos, muita sensibilidade, muita docilidade, assim, um movimento muito sensível, não é, de contato consigo. Isso leva não só no plano do inconsciente, no campo das terapias, também nos relacionamentos, como eu falava há pouco, não é? Facilita as parcerias, facilita o contato com o outro, facilita o amor, o afeto, o encontro afetivo. Aliás, esse é um mês muito, muito bom para o entendimento nas relações, não só o entendimento, mas também o aprofundamento, também os encontros, também os namoros, também o casamento, não é? Toda a relação que envolver parceria, troca, acasalamento, partilha, tende a ter um ganho
bastante profundo nesse mês. Agora, claro, não é se eu me relaciono a partir das minhas sombras com a luz do outro ou com a sombra do outro, sem a consciência que eu poderia ter, pode não ser muito legal, pode não ser muito agradável assim. Né? Então, sempre o olhar, o convite de um mês 2, que vem do 11, é o olhar para o interior, tratar desses assuntos internos e em seguida, né, avançar, trocar, se abrir para o outro, avançar na direção dessa energia chegar. A vibração 2, ela é muito a energia do outro, né? Essa é uma vibração muito magnética, a vibração do 2, principalmente porque vem do 11. Então, essa vibração 2 tem essa facilidade de se mostrar, de estar em evidência, de se expor sem se expor. O que eu disse aqui? De aparecer, de estar em evidência sem fazer movimento nenhum para isso. Né? Naturalmente, se a pessoa está numa vibração de dar o melhor, ou de oferecer o melhor de si, de estar inteiro no que está fazendo, amorosamente ali no seu trabalho, cuidando daquilo que tem que cuidar, fazendo o melhor. Não é? Por quê? Porque é o que é o melhor, não é, para cada um de nós, estar inteiro, deixando fluir aquilo que é o melhor em nós. Isso naturalmente atrai movimentos muito sincrônicos no sentido do que é importante para aquela pessoa em termos de crescimento ou de sucesso e expansão. Né? Crescimento não só no sentido da expansão física, de entrada de mais clientes ou maior movimento, aumento nas vendas, com o que quer que a pessoa trabalhe, tende a ter uma atratividade na quantidade, assim, no volume, as coisas tendem a crescer. Mas pode ser que também cresçam os aspectos sombrios não claros para eu olhar. Não é? Então, assim, é o momento de estar em evidência naturalmente pelo que você emana, pela sua intenção colocada. Então, quanto mais a intenção na contribuição, a intenção pura no crescimento, no suporte, no apoio, ou no melhor que você pode oferecer para o outro, mais esse retorno, mais esse movimento retorna para você. É natural, né? No fundo, aí é causa e efeito puro, e o 2 é muito sensível a isso. Então, é um mês mesmo para nós estarmos muito atentos e atentas às nossas sombras, aos nossos pensamentos destrutivos, negativos, porque eles também podem se manifestar assim como a força do que eu estou nutrindo dentro de mim. Né? Então, é mesmo o momento para mergulhar nesses aspectos. De onde vem isso? Não é? O que me leva a sentir ou a pensar tal coisa, né, em determinada situação, para que eu ajo dessa maneira, ou para que eu quero tal coisa, para que eu quero sucesso, para que eu quero dinheiro, coisas bem, para que eu quero um casamento, para que eu quero um relacionamento, para que eu quero o quê? Não é? Então, essas são perguntas, questões importantes a serem colocadas, porque isso pode se expandir, não é? E se eu estou sem consciência, eu quero um relacionamento, mas eu não quero dar atenção, eu não estou no movimento de partilhar, eu quero me dar atenção, eu quero me cuidar, eu quero... Então, assim, pode até ser que eu atraia um relacionamento, mas eu não vou chorar porque a coisa não vai fluir como tal. Não sei se foi um exemplo muito feliz, mas, enfim, foi o que me veio. E é isso, porque a vibração 2, ela está falando o tempo todo do outro junto. Não é igual o Libra, parecido com o Libra no mapa astrológico, é a vibração 2 no espectro numerológico, porque
O outro é reflexo o tempo inteiro daquilo que vai acontecendo aqui dentro. E numa vibração, num mês, 2, isso pode aparecer e surgir com muita, muita força, e eu apontar o dedo e dizer que é o outro. Ah, mas essa outra pessoa é muito invejosa, meu Deus do céu. Hoje eu estou falando muito de inveja, né? Então, já sabem, eu devo estar com essa questão por aqui. Mas, enfim, então, aquilo que eu estiver nutrindo internamente, eu posso atrair lá fora, e é bom ficar atento justamente com esse olhar, mas que parte minha pode estar apoiando esse movimento a se apresentar aqui. Isso vai ser bem importante, buscar essa autorresponsabilidade, não é? É importante para quem quiser, claro, é importante para quem está num processo de crescimento. Isso pode ser bastante útil, não é? Porque é só isso. Na verdade, o outro só existe como o espelho de nós mesmos, como reflexo de nós mesmos, sempre. E nesse mês de novembro isso tende a ficar muito, muito claro. Bom, falei muito desse aprofundamento, desse mergulho interior, eu queria dar uma pincelada em alguns temas, algumas áreas, como, por exemplo, a saúde, não é? Então, com tudo isso que a gente comentou, é natural que doenças psicossomáticas ou doenças doenças de fundo emocional. Então, eu não estou tratando da minha raiva. Pode ser que o meu fígado acene. Eu não estou olhando ou cuidando do medo X que eu comecei a sentir ou mais fortemente por conta disso ou daquilo. Dependendo da profundidade desse medo, meu rim vai chamar atenção. E dependendo, né, da emoção que estiver ocorrendo ou que eu estiver fortalecendo demais ou não estiver olhando para ela, eu posso manifestar no meu corpo assuntos ligados a essas emoções. Então, assim, é um mês muito propício para isso. Mês passado, a gente falava, né, da possibilidade, da facilidade das cirurgias, das coisas cirúrgicas, daquilo que cortava, era um momento muito aguçado para isso. Mês de novembro, por favor, não, porque justamente as emoções, os sentimentos, todo esse movimento que pode ser inconsciente ou pode estar vindo, né, muito profundamente do inconsciente ou não claro para nós, pode saltar na frente e mascarar algumas situações, algumas questões. Então, se você tiver cirurgia para fazer, evite dezembro. Nesse caso, janeiro vai ser melhor do que dezembro também. Se você tiver cirurgia para fazer, vamos esperar para janeiro, porque será um mês é um outro mês bacana para essa coisa assim, precisa do corte, da cirurgia, né? Desse movimento de abertura mesmo, de corte. O 1 é melhor do que o 2 e do que o 3. Existem outros processos, até mesmo as questões dentárias, né, pequenas cirurgias eletivas, então nem pensar. Então, é momento, sim, para você ficar atenta e sempre às emoções. Então, eu posso ter uma laringite, não é? Ou gripes, excluindo aqui a Covid, mas gripes ou mal-estares que tenham a ver, basicamente, alergias que tenham a ver, basicamente, com pessoas, situações com as quais estão me deixando, sei lá, entediadas, ou que eu tenho alergia a... Se eu tenho alergia a alguém, o que dessa pessoa está falando de mim, né? Assim, momento para olhar mais profundo para as dinâmicas nas relações e as dinâmicas em que você se coloca, né, para perceber que as doenças também podem surgir desse lugar de um obscurecimento, de uma não clareza do que está acontecendo dentro. É momento excelente, então, no processo da saúde, para você descansar, para você se cuidar, para você se oferecer massagens, mergulhos em meditação, caminhadas na natureza, contato com a água. Imagine.
pura emoção, né? E sentimento, a água vai mexer. Então, banhos de banheira, banhos de cachoeira, banhos de mar e quaisquer água, banho de lago, qualquer água, piscina, até a piscina, tudo bem. Que você possa ficar boiando, né? Assim, flutuando, tendo um contato com o seu corpo e com a água e com tudo que a água faz no seu corpo e suas sensações, isso pode ser bem legal. No campo do trabalho, é momento de partilhar mais, de tratar, de abrir espaço para ouvir o outro, para perceber mais sobre como o outro faz, ou como o outro faria, como o que o outro sugere. As parcerias e as partilhas estão muito favorecidas nesse mês de novembro. Vale muito a pena investir em conversas com amigos, aí não só no trabalho, se você tem amigos fora do trabalho, que sejam seus amigos de infância, que não tem nada a ver com o trabalho, também é um bom momento para rever, né? Para rever parcerias, ex-afetos, então, eu falei no início que estava bastante apoiado, não é? As parcerias, as partilhas, os encontros. Isso está valendo, claro, não é? Mas também podem surgir, para quem está sozinho, ex-afetos, ex-parceiros, que tragam uma mensagem, que tragam uma informação, que tragam algo para você em relação a maneira como você esteve naquela relação, ou em relação a você mesma no amor, nas relações. Então, tem a possibilidade de reencontros e também de encontros novos, tanto no campo afetivo, não é? Quanto no campo das amizades. Então, parcerias podem se formar naturalmente, quando você menos espera encontrar ou fortalecer um relacionamento no qual você esteja meio assim, esse relacionamento pode fortalecer, ou até mesmo se encerrar, se você sentir, não é? Se você tiver a clareza a partir desse mês 2 de que aquele relacionamento não está te apoiando o suficiente, ou não está trazendo uma troca, não é? Às vezes a troca se dá justo pelo que o outro espelha em nós, e às vezes nem essa troca existe mais, existe algo que mina, que mata, que faz a pessoa se sentir meio morta, meio morna, meio... Isso também vale a pena ser olhado, né? Isso também vale a pena ser, não verificado, mas vale a pena ouvir, se você perceber isso, para dar um segmento talvez mais apropriado, mais agradável para ambos. É mesmo um momento que tanto aquilo que precisa ser tratado, visto, conhecido, pode aflorar, emergir, assim como também as facilidades para você se lançar, ou para você transformar, ou para você estar num relacionamento. Tanto a visão vai se ampliar para possibilidades naquela relação, como para as impossibilidades, e o que é possível fazer com as duas situações identificadas. Eu anotei uma coisa aqui, que bom que eu anotei, porque eu estava esquecendo. É que, naturalmente, nas relações, a gente, nos meses 2, nós temos a tendência a ter uma paciência, sabe aquela paciência que a gente nunca tem nesse mês de novembro? Está muito... É muito fácil você compreender e você, assim, ter uma tolerância, uma paciência que normalmente você não tem. É um movimento mesmo do 2, né, que amplia e se coloca receptivo. E aí, muitas coisas do que o outro faz, ou do que o outro sempre faz, tendem a não te irritar, ou a não te machucar ou perturbar durante esse mês, por conta dessa abertura de coração que se dá, que é um espaço que cabe tudo. Cabe tudo, cabe a lentidão, cabe o pensamento mais lento, cabe tudo, cabe tudo. Então,
é mesmo um mês de uma grande abertura, tanto no coração quanto no sistema todo, né? Isso me faz pensar numa coisa, né? Assim, como esse mês ele está mesmo ligado, associado ao feminino e ao sentimento, à coisa maternal. Não é? Mãe tem, as mães, o materno, o feminino, não só maternal, mas o feminino tem essa capacidade de abarcar, não é? Tudo, ou quase tudo. E isso é bem legal. Depois é possível ver o que vai ser transmutado, o que vai ser diluído, o que vai ser posto de lado, o que não vai ser aceito, mas num primeiro momento o 2 ele abarca, ele acomoda, né? Ele abraça e depois digere, depois processa. No amor a gente falou já, não é, também da atratividade imensa que tem aí. E em relação às finanças, como é um mês, eu agora fiquei na dúvida se eu já abordei, mas como é esse mês de atratividade e magnetismo, aquilo que você desejar e programar e planejar, você tende a ter um retorno bom, até mesmo fazendo trabalhos em conjunto com outras pessoas, ou para quem trabalha com grupos, é um mês muito bom para atraí-los, para quem trabalha com pessoas, né? Assim, é um momento bem magnético, desde que você tenha clareza do que você quer com esse trabalho, com esse grupo, o que você quer oferecer, né? Qual a sua missão, qual a sua maior... qual a maior preciosidade que você quer oferecer a esse grupo? Qual o seu maior objetivo com esse grupo? Né? Para além de fazer dinheiro, para além de ter sucesso, qual a sua... Então é momento de ir mais fundo nas suas escolhas e também colocar uma intenção e ter a clareza do que você quer com esse grupo. Porque aí eu digo, não, eu vou fazer um grupo porque eu quero muito contribuir, isso é maravilhoso, isso é lindo, quero muito contribuir para as pessoas. Mentira, tem um interesse. Desculpe se eu fui muito... não é real na totalidade. Nós sempre temos interesse, ser humano, não é? E em desenvolvimento e crescimento. É assim, naturalmente. Então, vamos olhar claramente qual o meu interesse, para além da minha parte, da coisa mais preciosa que eu quero oferecer, o que eu quero também, né, com esse grupo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o 2 vai requerer que a gente fale a verdade, né, que a gente procure evitar as ilusões, as mentirinhas que a gente conta para si mesmo, né, que a gente conta para a gente mesmo. E, de posse dessa clareza, de posse dessa verdade, é possível seguir mais leve, não é possível perceber que a atratividade se dá mais levemente se eu vou na simplicidade, se eu caminho nesse fluxo natural da verdade, da simplicidade, da fluidez, um movimento que se dá naturalmente, né? Sem eu ficar ocupado ou preocupado, ou rígido, ou tenso, porque não tem isso, porque não tem aquilo, mas eu preciso fazer, sei lá, preparar N mil coisas. Eu acho que conectar com aquilo que você realmente quer oferecer e pode, sabe, fazer de melhor e ter a clareza do que você quer receber, o que você quer ganhar em troca, sim, não é? E fazer aí um equilíbrio, fazer uma parceria, né? Colocar tudo ali na panela e ver como é que tudo vai dialogar com tudo, como tudo pode dialogar com tudo de forma harmônica. E aí, então, soltar e aí produzir aquilo que você deseja. Então, tendo assim colocado, eu já vou abrir para as perguntas, eu acredito que tenham algumas perguntas em relação ao que a gente está falando aqui. Antes de seguir com as perguntas, eu queria só trazer uma contribuição, aquela que a gente sempre traz, não é? Esse ano eu e a Sol,
ou a Sol e eu, porque ela que está conduzindo e organizando essas coisas aí em relação às mídias e tudo isso, ela me propôs no início do ano que a gente falasse, que a gente fizesse a cada mês, que a gente pudesse falar sobre a numerologia do mês naquele ano, né? Então, a numerologia do mês dentro de 2020. Isso ela me propôs lá em dezembro de 19 e pronto, ok, eu já fiquei com essa clareza. Nem todos os meses eu consegui, eu preparava só o texto da numerologia normal, aí vinha a Yara, lembra que a gente combinou isso, eu tinha que mudar tudo, isso enquanto eu estava fazendo escrita, e depois a gente começou a fazer através das lives, conversando, aí no mês passado ela me lembrou, dá para você falar do... Deixa eu dar uma ajudinha aqui, você pode falar sobre isso, assim, assim. E pronto, esse mês eu tô clara com isso. E então, o mês 2, dentro do ano 4, ele vai propor, ele vai facilitar o quê? Ele vai facilitar que a gente crie estruturas, que a gente crie uma rotina de autocuidado, uma organização que me leve a ter tanto o meu tempo de dedicação ao outro, através do trabalho, através da família, através dos relacionamentos íntimos, dos relacionamentos com os amigos. Ele pode... Desculpa. A vibração 2 no ano 4, né, pode convidar-nos a nos organizar em relação à nutrição e ao cuidado que a gente pode dar a si mesmo e ao outro. Aí, quando eu coloco o outro, eu estou colocando tudo, né? Então, tem que ver como é que a gente vai dividir essa pizza, né? Em quantas fatias a gente vai dividir, com quem a gente vai compartilhar o quê. Ou se eu vou colocar para mim a metade da pizza e os outros pedaços, né? Pode ser. O autocuidado, a autonutrição, descanso. Falando aqui em relação a esse momento que a gente está vivendo, para muitos, não é, houve mais trabalho, mais desgaste, ou mais desgaste, porque para muitos as crianças estavam juntos e aí demanda uma atenção maior e tantas coisas, né, que envolvem as crianças, mas para outros houve muito espaço e muita facilidade, muita percepção desse espaço e do que fazer com esse espaço. As pessoas perceberam muito como elas estavam num movimento para fora, num movimento de produção, 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 e com a paralisação em função do confinamento, foi possível olhar e perceber o quanto a gente estava para fora, o quanto a gente estava cansado, o quanto faltava esse espaço para si, né? Muitas pessoas, eu ouvi muitos relatos, muitas pessoas me contaram isso e eu também senti em mim. Então, e outras pessoas não, né? Assim, se sobrecarregaram muito, muito mais, se cansaram muito por conta de tantas atividades, cuidar da casa, porque as ajudantes não estavam lá, não é? Nem as faxineiras, nem todo mundo que apoiava os trabalhos domésticos puderam estar, e então a pessoa teve que fazer aquilo, se dedicar à criança, se dedicar ao trabalho, home office. Então, olha, realmente foi bastante desgastante para muitas pessoas. Mas como encontrar, como criar uma rotina, como focar nisso, né? É isso que eu tô sugerindo aqui, dependendo como cada um viveu isso ou está vivenciando, ou como cada um pretende seguir com a sua vida, não é? Como estruturar um espaço, uma rotina, onde eu receba cuidados também, tanto quanto eu ofereço, que eu seja nutrida por mim mesma, tanto quanto eu nutro e dou suporte e tudo o que fazemos lá fora. Assim, um momento mesmo para olhar para si, para dentro. O 2 pede isso. No fundo, também olhar para si através do outro. Por isso as parcerias
aparecem aqui, são tão importantes e aparecem aqui no mês de novembro, mês 2, assim, com essa força tão grande, né? A gente pode perceber muitas coisas através do olhar do outro, através do outro. Deixa-me ver dos meus apontamentos, assim, das flechinhas que eu coloquei para não esquecer de falar nada. Eu concluí tudo e estou aqui mesmo à disposição para as perguntas. Lembrando que se você quiser perguntar, algumas pessoas precisam abrir o microfone, outras já estão com ele. Já abri. Então, Yara, sim. Oi, você nos outros meses falou dos desafios desse mês. Você falou, agora você falou de uma forma mais, enfim, dentro do que você foi abordando. Teria alguma coisa muito específica desses desafios do mês? Tem sim, Luciana, eu te agradeço muito, muito mesmo. Porque, perdão, os desafios aqui são a dependência, o se adaptar demais às situações, não é? O de flexibilizar demais e deixar passar demais o que o outro traz para você e que não te agrada. Outro desafio importante é o colocar o outro na frente de tudo, se ignorar ou esquecer de si. A necessidade de aceitação, não é, pela carência que esse mês, o 2, a vibração 2, ele toca num lugar de um amor muito profundo que muitas vezes nós não sentimos por nós mesmos e buscamos no outro, buscamos lá fora esse amor. Então, aqui é muito perigoso nós ficarmos nessa dinâmica da dependência do amor do outro, buscando que a nossa carência com a gente mesmo seja suprida pelo outro, né? Que a nossa não aceitação seja suprida ou seja resolvida pela aceitação do outro. Esse é um perigo importante desse mês 2 e que está aí para todos nós, né? Tá exposto. Então, por isso eu falei dos desafios de outra forma, né? Potencializando, mas sinceramente eu não estava... Bom, estava falando da vibração 2 com seus cuidados, mas é legal isso, pontuar isso, eu te agradeço imenso, porque fica mais claro, né? A tendência é a gente ceder o espaço para o outro, é nós entrarmos na dependência ou ficarmos na carência, querendo que o outro venha suprir aquilo que eu mesmo não estou fazendo por mim, não é? Então, é importante se dar conta disso. Nós temos, todos nós que estamos aqui e os que não estão também, todos nós temos essas lacunas não preenchidas, uns mais do que outros, outros mais atentos, não é, do que outras pessoas, mas todos nós temos esse buraco e ele aparece em algum momento. Ele vai aparecer numa relação profissional, ele vai aparecer numa relação, num grupo, ele vai aparecer na relação minha com o outro aqui, vai aparecer na relação com a minha família, vai aparecer. Lembra? Eu falei das sombras, do que está inconsciente. Então, se eu não perceber que a relação primeira que eu tenho que ter comigo mesma e direcionar amor e cuidado e atenção e presença para mim mesma, se eu não puder me conscientizar disso, eu vou estar o tempo inteiro ali. Dá para mim, me dá aqui, eu quero de você, porque eu vou querer suprir, né, de alguma maneira. Então, aqui evitar, não é evitar, mas perceber que nós temos a tendência a buscar no outro aquilo que nós não damos para nós mesmos. Nós tendemos a cobrar do outro aquilo que nós não fazemos por nós. A buscar no outro e, às vezes, exigir, demandar, cobrar. É assim, né, gente?
Então, Yara, você está falando também, dentro do olhar da constelação, daquela lei do equilíbrio, né? Para tomar cuidado para não descompensar demais a balança, porque a hora a gente vai querer dar demais, a hora que a gente vai querer receber demais. Perfeito. Isso vai descompensar. Pode descompensar, é. E ter atenção, exatamente, ter a atenção de uma das leis, né, da constelação familiar, o equilíbrio entre o dar e tomar, e também vale muito. Quem mais gostaria? Consolação, Lucinda, você tem uma pergunta para mim, não tem, não? Cara, quanto à consolação. Diga, Vera Cláudia. Outubro, sobretudo a segunda quinzena, veio com uma energia muito carregada, né? Muito de confrontos e muito pesada de derrubar energeticamente cada um de nós ou alguns de nós. Como é que está isso em novembro? Quer dizer, a energia do 2, pelo que eu entendi, é uma energia bem mais suave. Exato. Seu áudio está bem... Você pode repetir o finalzinho? Seu áudio falhou. Ao mesmo tempo, o 2 parece ter uma energia bem mais suave. Uhum. É isso? Perfeito. Exatamente no mês 1, né, que foi o mês de outubro, o que a gente tinha Marte regendo, né? Toda essa coisa marciana que é de briga, arrogância, competitividade, competição. Então, parte, né? Foi parte do mês essa coisa mais, né, que você chamou de uma energia não muito legal, mas é a raiva, a força ígnea, a força de vida também pulsando e querendo seu espaço de forma ameaçada, cria tudo isso que a gente observou, viu e percebeu. Realmente foi é como se houvesse um vulcão, né? Um vulcão uma coisa guardada que ficou ali fazendo pressão para emergir. E mais para o final do mês de outubro emergiu mesmo, né? Assim, mais coisas, mais atritos e ataques e coisas. Mês de novembro é bem diferente, justamente do 1, que é assim, né? Que é super mega masculino, que vai na direção de conseguir o que quer de qualquer maneira, a trancos e barrancos, regido por Marte. Entramos num mês regido pela Lua. Então, por isso eu falei tanto dos processos inconscientes, tanto das sombras, tanto do jogar luz, tanto... a Lua é o feminino em pessoa, né? Então, assim, respeitar o seu tempo, os ciclos, o tempo de descanso, o tempo de movimento, de ação, o tempo de sentir, o tempo de falar, o tempo de ouvir, né? O tempo de saber, o tempo de estudar. Então, assim, trabalhar aqui com equilíbrio em relação a esse feminino, porque senão também eu vou deitar ali no chão e vou chorar o mês inteiro. Não é? Lua é uma sensibilidade, é uma coisa, chega a ser suscetível, né? Uma suscetibilidade, tudo fica muito... Ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo, que eu vou me ferir, me magoou, dói. Oh. Então, se eu não equilibrar também essa coisa do sentimento e da emoção, que está ligado ao feminino, eu posso me desequilibrar também, entende, Vera, Cláudia? De uma outra forma. Então, é isso que eu gostei da pergunta da Luciana, por conta disso, né? E da sua também, porque traz esse contraponto. Tudo na numerologia, e eu acho que em todas as áreas, tem o pior daquilo e o melhor daquilo, sempre, né? Está contido aí. Não tem um mês que seja o mês de novembro,
ele tende a ser maravilhoso para algumas coisas, pode não ser para outras. Se eu me deixar levar por tudo isso, por essa sensibilidade toda, eu posso deprimir, posso, sei lá, o quê? Entristecer, ficar na melancolia, e ficar numa coisa meio de lamentação o tempo todo. Então, é um mês excelente mesmo para terapia. Vai, mergulha na sua terapia. Se não está em terapia, busca o seu trabalho, busca sua ferramenta, a linha que te encanta fazer, porque pode ser que coisas borbulhem, né? Assim, coisas apareçam para a gente poder olhar de um lugar mais amplo, mais neutro, podendo dar o segmento, a fluidez daqui para aquilo que se apresentar. Eu queria falar, desde o mês passado, me ocorreu falar uma coisa que eu não falei e agora retornou, que é assim, na numerologia, a gente pode olhar para os meses. Então, eu tenho o mês de novembro com uma vibração, outubro, dezembro outra, janeiro outra. Eu posso olhar para os meses e fazer isso de uma forma geral, como a gente está fazendo aqui, de uma forma abrangente, porque é a vibração do coletivo, não é? Mas existe a possibilidade, várias pessoas que estão aqui, que já fizeram a numerologia, sabem disso. Existe a possibilidade de você saber a sua vibração pessoal mês a mês, a sua vibração daquele mês. Por exemplo, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Em relação ao meu ano. 5, 7, exato. Então, parece maluca. Ah, é isso, mas não falei nada ainda. Exatamente. Então, eu em outubro, mês passado, eu estava no mês 8. Esse é um mês 9 para mim. Mês de novembro, para eu e Ara, a vibração é 9. Sendo que eu estou inserida num ano 4, estou inserida num mês 2 dentro de um ano 4. Então, sempre vai ter uma influência maior, mas também quando cada um de nós conhece a sua vibração pessoal dentro daquele mês, a gente vai observar mais fortemente, mais claramente, que assuntos vão estar se apresentando, com que assuntos e situações e coisas eu vou me envolver naquele mês, utilizando esse 2, ou vivenciando esse 2. Não sei se eu me fiz entender. Porque cada um pode fazer seu cálculo a partir da sua data de nascimento, não é uma coisa simples, e aí fazer o cálculo dos trânsitos, e aí a gente vai saber como isso se coloca para cada um. Então, é só para orientar aqui que aquele estudo não fica de parte, não fica desconsiderado, porque eu estou tratando do mês 2, do mês de novembro, de uma forma geral. Eu estou aqui abrindo um tecido que é para todos nós, mas existem cores, texturas, uma coisa diferente aqui para cada um, só para a gente contextualizar melhor isso aqui, senão a gente desconsidera os trânsitos, que são super importantes para quem valoriza, claro, isso para quem faz, percebe direitinho as áreas da vida, as áreas das nossas vidas que assuntos vão se colocando a cada mês, não é? E é mesmo incrível como isso se manifesta. Mas isso que a gente faz mês a mês é muito legal para situar, pelo menos, a maioria, né? Situar aquilo que está influenciando a todo mundo, para além da vibração pessoal, da vibração numerológica de cada um. Isso era só uma informação importante que eu acho um esclarecimento, mais do que uma informação, eu achava importante trazer. Mas alguém mais tem alguma pergunta sobre o 2? Ah, tu tem, né? Na verdade, não é bem uma pergunta, mas me
me tocou, sim, me afetou no sentido de chamar a atenção, quando eu já tinha prestado atenção na observação da Luciana, né, que falou do equilíbrio. E aí você vem com a segunda, que se eu não me engano é da Cláudia, que outra vez o equilíbrio vem, né, a pauta, mas dessa vez numa outra perspectiva. Se antes estava colocada a questão do dar e tomar, agora é o que eu quero do outro. E aí a minha atenção foi, né, justamente nesse sentido da velha história de o que a gente vê no outro, valia no outro e tal, mas talvez no meu momento agora, exatamente na vibração 2, isso me chamou muito a atenção, porque eu já entrei o mês, né, já adentrei o mês, muito mexida com essa energia, porque eu estou fazendo todo, é claro que eu estou muito atenta, fiquei muito atenta a mudança da fase da Lua, né, com as minhas práticas, com as minhas reflexões, e tenho percebido isso muito em situações, em questões da minha vida, mas gostei de ouvir, foi assim, aquela luzinha lá dentro de mim, tipo, cuidado, preste atenção que isso é uma zona sensível para você. Então, por isso que me deslocou, me movimentou, e você viu, acho que no meu movimento corporal, essa indagação, porque bateu muito, muito assim, de uma maneira muito precisa, para eu ficar atenta a isso. Então, obrigada. Que bom. Meu nome, Yara, é 2, é uma vibração 2. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, quer dizer, eu realmente não estava falando de mim, pensando em mim, mas esses assuntos, né? Eu e o outro, o equilíbrio entre o outro lá e eu aqui, aquilo que eu não vejo em mim, mas que eu vejo lá, e que aponto o dedo e digo, fico falando e criticando. Então, assim, são esses temas, né? Assim, para quem tem um 2 importante no mapa numerológico, nos meses em que a gente atravessa com aquela vibração, a coisa tende a ficar mais presente também, né? Tende a interagir. Então, é mesmo um momento bacana para a gente mergulhar e jogar mais luz sobre esses aspectos em nós, que estão aí o tempo todo e não vão deixar de estar enquanto a gente não for amorosamente cuidando, se a gente não for acolhendo, se a gente não for jogando luz e reacolhendo, porque passa uma fase assim, que bom, né? Assim, pois é, estou me dando tempo, espaço, me cuidando, estou aqui comigo, que legal. Daqui um pouquinho eu escorrego novamente e vou entrar nessa mesma dinâmica, nunca como antes ou como foi um dia lá atrás, sei lá quantos anos atrás, quando eu tomei consciência pela primeira vez. Mas é impressionante como a gente dá a voltinha, né? Assim, vai percorrendo a espiral, escorrega de novo, porque aquele assunto dentro de nós está mais direcionado, está mais à vontade com o outro do que com a gente mesmo. E aí o outro vem e toca naquele lugar, a gente patina e entra uma armadilha linda e você se estabaca no chão, assim, cai com tudo. Tá bom, né? Beleza, vamos lá. O que eu tenho que fazer quando eu caio? Né? Só limpar a poeira, limpar o joelhinho ali, levantar de novo e seguir com alegria, assim. Pois é, foi assim, né? E tá atento a esse lugar que é o nosso lugar interno, que a gente tem, nosso lugar de presença interna, que nós tendemos a desocupar. A gente tende a ceder esse lugar para o outro, para nossa mãe, para o nosso namorado ou marido, para o nosso filho, a gente tende a ceder esse lugar para o outro. E ok, né? Quando cede, vai tomar ou não. Então, acho que só é importante a gente ficar atento, né? Realmente esse foi
o meu intuito aqui é chamar a atenção para esse mês 2, que envolve tanta coisa. Ele é tão lindo, tão sensível, tão legal, mas que precisa que a gente esteja presente, que a gente esteja aí para a gente mesmo, que a gente esteja se cuidando. Se cuidar não significa se proteger, significa se dar atenção, significa se acolher, se oferecer alguns mimos que normalmente a gente não oferece, ou algum espaço maior. E é só isso, né? O mês está aí para esse aprendizado. Alguém mais quer perguntar alguma coisa a mais? Yara, Sim, diga, Gertrude. você falou assim, o mês 2, mas o mês não é 11? Aí ele vai ter a mesma vibração que fevereiro, mês 2? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, ou fazendo uma certa confusão. Não, você está certa de fazer a confusão. Ele é um mês 11, mas ele cai para o 2. A gente vai reduzir. No fundo, ele é um mês 2. Eu posso aproveitar as características do arquétipo da força, não é, pelo tarô mitológico, eu posso trazer esses assuntos para dar mais um suporte a esse mês, que seria, por exemplo, o autodomínio em relação ao primitivo, né, aos assuntos do inconsciente, e não muito mais, porque, na verdade, o 2 é 11, o 11 é 2, o 20 é 2. Então, não vai fazer... Se a gente tivesse um mês 20, ele seria 2 na mesma. Tá? A gente sempre vai ler, vai reduzir para essa vibração. Agora, é claro que, como ele vem de 2 uns, não é, vai ter a sua influência, mas eu não fico... Eu prefiro, e tenho observado na orientação, trazer sempre para a unidade, sempre reduzir, considerar, mas reduzir. E aí, quando a gente falou do eu e o outro, né, estava falando dos 2 uns, que se projetam uns nos outros e ficam ali naquela coisa, ó, você, não sei o quê. Eu falei desse 11 de outra forma. Mas a gente sempre vai reduzir. Por exemplo, o mês 12, mês que vem, é um mês 3. E todos os assuntos do 3 vão estar lá. E uma ou outra coisa do 12, que está lá no arquétipo do enforcado no tarô, a gente pode contribuir, mas essencialmente é a vibração 3 que vai estar imperando no mês de dezembro. Entende? Entendi. Que bom, adorei as perguntas. Queridas, então, acho que a gente vai caminhar. Eu digo queridas porque quem estava aqui, que representava o masculino, já se foi, acho, já. Então, posso falar, queridas. Eu vou me despedindo por hoje e queria muito agradecer a presença de cada uma, as perguntas que trouxeram, mesmo. E também queria convidar vocês para... Eu que agradeço, queridas. O pessoal está se despedindo aqui pelo chat. Amanhã eu vou falar sobre... Tem uma live no Instagram, pode ficar demais para algumas pessoas. É que a gente não encontrou data para fazer isso. Acho que às 20 horas... Acho não, vai ser às 20 horas no Instagram, sobre acordos espirituais entre bebês, entre os pais e bebês. Porque a gente vai fazer uma série de workshops em relação a tipos de nascimento, né? Acordos espirituais entre os bebês e os pais. Por exemplo, bebês que nasceram do parto X, do parto Y. Mas amanhã é uma live justamente que eu vou falar sobre isso, assim, para informar sobre isso. Então, se vocês quiserem estar, vai ser um prazer recebê-las todas lá. Ótimo, obrigada, Yara. Foi muito bom, uma energia muito boa. E eu vou me organizar, espero estar com você amanhã lá no Instagram. Que bom, espero também, querida. Tomara que você possa. Muito bom. É 8 horas, Yara. Vai ser isso. Vai ser, Shirley, às 20 horas. A Solange vai publicar, vai colocar, acho que agora, depois desse nosso encontro, vai colocar no Instagram e no Facebook, e eu também vou divulgar pelo WhatsApp amanhã. Ok. Então,
de alguma forma vocês vão saber. Ok, ok. Tá bom? Deixa eu só perguntar uma coisa. Espera aí, antes de você ir embora. Cada pessoa tem um mês característico que... Como é que eu vou falar? Tem um mês que vibra mais com ela do que com outras. Por que eu estou falando isso? Porque o mês de agosto, para mim, é um mês sempre muito difícil. Eu chego a ficar, às vezes, até muito tensa com ele. Cada pessoa tem seu mês assim, de que fica mais tensa, menos tensa? Pode ser, eu diria que não tem muito... Talvez tenha relação com a numerologia, com a data de nascimento, não sei, mas eu acho que pode ter mais a ver com memórias, ciclos que você tenha vivido na gestação ou durante o nascimento, ou eu acho que tem relação com coisas muito antigas na memória e até não conhecidas, sabe? Coisas muito inconscientes que trazem essa sensação de incômodo. Traumas, odores, coisas não vividas, não sabidas podem estar, ou emaranhados familiares, né? São memórias, são emaranhados, mais do que ter relação com a numerologia. O mapa numerológico não me diria nada, né? Talvez, nesse caso. Desculpa. O mapa da numerologia não me diria nada, talvez, nesse caso. Ele poderia falar sobre os desafios que você traz, quais são os desafios e em que época da sua vida você vai viver esses desafios, mas não assim com essa constância, né? E constância, sempre no mês de agosto. Isso pode ter relação com outras coisas, né? Com o início da sua gestação, talvez, ou quando seus pais pensaram em fazer alguma viagem ou algum tombo que a sua mãe levou, ou quem sabe uma tentativa de, não, será que é a hora de ter essa bebê? Coisas assim. Ou então, os pais achavam que você era gostariam, aliás, né, que você fosse de sexo oposto, fosse um menino, e aí, por alguma razão, tem um sonho, ou ficam sabendo, isso no seu tempo e no meu, né, porque não tinha... Não tinha como saber, só dessa forma. Então, assim, coisas assim que não são muito agradáveis, ou são traumáticas mesmo, né, para o bebê sentir, ou uma rejeição que se amplifica, amplia. Às vezes, a minha colocação tem muito a ver com a experiência com o renascimento, não é? Dos assuntos que esse tipo de sensação, e da constelação também, mas isso é muito comum, assim, com alguma coisa, às vezes o princípio, o momento da sua concepção, às vezes é um mês X, assim, que... Eu sou de março. Você nasceu em março. Nasceu no mês 3, então foi concebida em agosto. 12 menos 6, junho. É junho. Você estava com 2 meses na barriga da sua mãe, não é isso? Isso aí. Estava com 2 meses. Precisa, de repente, sondar o que aconteceu por aí, o que estava acontecendo na vida dos seus pais, quando você tinha 2 meses de gestação na barriga. Poxa, legal. Tá bom. Eu, com 6 meses, houve uma tentativa, né? Minha mãe tentou suicidar-se. E, claro, eu suicidaria junto. Eu tenho ciclos, eu tenho uma coisa com 6 meses do ano, aqueles 6 meses eu tenho uma sensação, a minha vida flui, e outros 6 meses ela paralisa. Isso vem sendo diluído, mas, olha, é impressionante. Assim, tem momentos, tem fases que são mesmo... Eu tenho ciclos de 6. O mês de agosto eu fico muito agitada, muito. Apesar que eu tenho um filho de mês de agosto, mas o mês de agosto para mim é muito agitado. É com você, não tem nada a ver com seu filho, não. É mesmo com você. Okay. O mês de agosto é um mês 8, né? Ele também é um mês bastante belicoso. A numerologia aqui
pelo que eu percebo, ela tem menos influência do que as próprias emoções e coisas que você tenha vivido e tenha marcado, tenha registrado como memória. Do que algum arquivo que eu tenha, né? Exato. Ok. Então, agora sim, me parece. Então, eu vou me despedir, deixar um beijo muito grande e o meu agradecimento de coração por vocês terem estado aqui comigo. Valeu, até a próxima. valeu muito. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.